Deus te abençoe, irmão Faustino, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ainda dar uma oportunidade, se alguém que nessa noite queira falar do amor de Deus ou contar um testemunho de bênção, tem oportunidade em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito é o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Glória a Jesus. Deus. Alguém que quer testificar? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus. Aleluias. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, do verso 29 até o verso de número 36, nós vamos nessa noite ler para a nossa meditação, amém? Glória a Deus. Capítulo 12, versos 29 ao 36, amém? Glória a Deus. Oh, glórias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? É uma Fabiana que quer testemunhar? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 29 ao 36. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, temos feito a leitura da Tua Palavra. Nós oramos, Senhor, não pela Tua Palavra, porque ela já é santa, ela é verdadeira e fiel, mas nós oramos, Pai, para que o nosso coração nessa noite seja colocado como terra boa, Pai. Que o nosso coração seja aberto para ouvir o Teu falar, Pai, que nós possamos mesmo crer na Tua Palavra e receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos corações, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui nós lemos o texto que fala da saída do povo de Israel do Egito, a saída do povo de Israel da escravidão. A Bíblia diz que este povo, o povo de Israel, eles viveram cativos 430 anos. Não é 400 dias, não é 400 meses, são 430 anos, é muito tempo.
Nós vemos esse texto final e aí, gente, nós alegramos. Meu Deus, como Deus é poderoso. Mas, queridos, ao chegar a esse ponto, o povo de Israel passou por muitas lutas, passaram por muitas perseguições, passaram por investidas do seu inimigo, ao ponto de serem levados a serem escravos, trabalhando, amassando barro, construindo tijolos, para construir o grande império da Babilônia, do Egito, onde hoje a história conta e mostra grandes edificações, que são chamadas até de maravilhas do mundo, mas lá naquela história, há o sangue de muitos filhos de Deus, ao sangue de muitas israelitas, ao suor de muitos filhos do Senhor, que passaram cativos naquele lugar. Mas a Bíblia diz que eles clamaram, e o Senhor ouviu as suas orações. Quantas vezes, querido, nós estamos passando por um deserto como Israel, estamos vivendo cativos como eles, temos sofrido ataques, somos perseguidos, mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus cumpre-se a cada dia. Israel tinha uma promessa, Israel tinha uma promessa de Deus para a vida deles, e a Bíblia diz que eles viviam clamando pela misericórdia de Deus, até que chegou o momento da libertação do povo de Israel, e nós podemos ver que um verdadeiro milagre aconteceu na vida deles. Olhando para esse texto, nós vemos que o povo de Israel era escravo, e todo mundo sabe que escravo não recebe indenização, mas quando Deus quer, o inferno tem que abrir as portas. Quando Deus quer, Satanás tem que bater em retirada. Quando Deus quer, as portas se abrem, porque quando Deus quer, Ele manda fazer e Ele obriga a fazer, porque Ele é Deus. Eu quero dizer para você que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo Pai do passado. Ele continua sempre querendo o melhor para os seus filhos. Aleluia. O livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Queridos, nós vamos ver o que Deus faz quando Ele quer abençoar os seus filhos. Êxodo ainda, capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aliás, é 3, 7 e 8, né? Estou lendo lá o 10, amém? E disse o Senhor: Tenho visto atentamente as aflições do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus conhece a sua dor. Você que pensa que Deus não conhece, não sabe, Ele está dizendo: eu conheci as dores de Israel, eu vi as dores deles. E o Senhor continua dizendo na sua palavra: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu e do ferezeu e do jebuseu e do eveu. Por isso eu desci, aleluia, para livrá-los. Queridos, é tempo de livramento de Deus na sua vida. Graças a Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que em muitos momentos Deus mandou profetas para falar com o povo de Israel. Deus enviou anjos para falar com o seu povo. Deus enviou anjos para tirar seus filhos de um lugar de dificuldade. Mas em alguns momentos a Bíblia diz que Deus mesmo desceu para livrar.
Deus mesmo desceu para fazer a abertura da porta fechada. E aqui no povo de Israel, Deus olhou para a situação que eles estavam, e Deus disse: agora chega, eu mesmo irei para dar livramento. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no dia que Israel saiu do Egito, Deus também saiu de lá. Há lugares abençoados na terra porque você está lá. Há famílias abençoadas porque você faz parte dela. Mas quando você sair, Deus vai sair, porque a bênção acompanha você, porque você tem promessa de Deus. Aleluia. Deus nessa noite está falando com vidas aqui que tem vivido prisões, que tem vivido cativeiros, mas Deus quer relembrar para você que não há nenhum ferrolho que Ele não possa quebrar, não há corrente que Ele não desbarate e quebre, não há exército que Ele não derrote, porque Ele é Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Se preciso, Deus vai descer na sua casa. Se preciso, Deus vai descer no lugar que você trabalha, mas Ele vai te dar liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus não habita em quatro paredes. É bom estarmos aqui reunidos, que alegria, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas quando você sair nessa porta, saiba que você vai com Deus. Saiba que Deus vai com você. Aonde você entrar, Ele vai entrar. Israel estava lá no Egito, lugar que profanava o nome de Deus, lugar que escravizava os seus filhos, mas Deus estava lá, enquanto Israel estava lá. Aleluia. Onde você está hoje? Qual é o lugar que você está hoje? Na sua vida sentimental, o que é que você está vivendo hoje? Na sua vida familiar, o que é que você está passando hoje? Na sua vida profissional, o que é que você está passando hoje? Na sua vida financeira, como é que você está hoje? Na sua vida espiritual, como é o estágio que você está vivendo? No seu ministério, qual é o estágio que você está passando? Eu quero dizer para você que Deus está no controle, Deus está com você. Se você é fiel, Deus sempre é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que Deus falou com o povo de Israel, dizendo para eles que ia levá-los para uma terra nova, um lugar bom. Mas alguns meses e anos passaram, e o povo de Israel começa a pensar: cadê a promessa de Deus? Deus falou que ia fazer e até agora nada. Queridos, a palavra de Deus nunca falha. Se você tem ouvido a palavra de Deus, você pode crer que Deus vai fazer. Não há nada que impede os projetos de Deus. A Bíblia diz que Deus fez com que o povo do Egito desejasse a saída dos filhos de Israel daquela terra. Sabe o que é isso, queridos? É você ter lá na sua casa 30 pessoas trabalhando para você, sustentando você, mas de manhã cedo você levantar e falar: vai embora, leva tudo que eu tenho, mas sai de perto de mim. Sabe por que aconteceu isso, querido? Por causa da ação de Deus. A ação de Deus é que vai mudar a sua história. A ação de Deus é que vai mudar a sua vida. Naquela manhã, o povo do Egito começou a ver a mão de Deus pesando sobre eles. Eu quero dizer que o seu inimigo vai sentir o peso da mão de Deus. Ele vai saber com quem ele está mexendo. Aleluia! Quem sabe os egípcios diziam: o Deus desse povo não está com nada. Quem sabe eles pensavam: o Deus desse povo falou, mas não vai fazer nada. Talvez lá no trabalho deles, eles eram zombados. Oh, aleluia! Mas naquela noite Deus falou: hoje vou mostrar o meu poder sobre essa nação. Graças a Deus.
A Bíblia diz que à meia-noite o anjo destruidor passou por aquele país, e lá na casa do rei, lá no palácio real, onde estava tudo guardado por soldados, ali entrou o anjo e matou o filho mais velho do rei. Mas não bastou isso. A Bíblia diz também que na casa dos prisioneiros, lá na casa daqueles que estavam encarcerados, aconteceu o mesmo. Morreram todos os primogênitos, só aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro tiveram livramento. Aleluia. Os vizinhos do povo de Israel olhavam, na casa deles choro, na casa deles sofrimentos, desesperados diziam: meu filho está morto. A outra vizinha olhava, abria a porta e dizia: o que aconteceu na sua casa? Meu filho morreu. Ela dizia: o meu também. Mas olhava para a casa do povo de Israel, eles estavam em festa, porque o anjo do Senhor não entrou na casa deles. Aleluia. Começou a haver um grande movimento. O rei começou a ouvir as pessoas dizer: rei, não tem mais jeito. Se o Senhor não fizer nada com esse povo, nós todos vamos morrer. E aí começaram a alvoroçar aquele país, e de repente o rei decide, chama Moisés e diz: olha, pega o seu povo, vai embora, vai adorar o seu Deus lá do outro lado, me abençoa também, pode levar tudo que vocês possuem. E a Bíblia diz que eles estavam tão desesperados, que eles chegavam na casa do pessoal de Israel e diziam: olha, vai mais rápido, leva também esse presente. Davam-lhes presentes, ouro e prata, roupas de festa, escravo recebendo roupa de festa, escravo colocando um anel de ouro no dedo. É o que Deus vai pôr na sua mão. Graças a Deus. Aleluia! Se alguém tem zombado de você, vai ter que ver a glória de Deus na sua vida. Vai ver Deus te honrar nesse lugar. Aleluia! Vai Deus te honrar, vai ver Deus fazer algo na sua vida. Vão ficar de boca aberta. Oh, aleluia! O povo de Israel saiu dali e não aguentavam nem levar o despojo, sem precisar guerrear, sem precisar usar armas. Levaram tudo que os egípcios tinham e saíram livres. Queridos, muitas vezes nós recebemos a bênção de Deus e nós nos sentimos livres, mas a nossa vida com Deus é uma vida de compromisso com Ele. O povo de Israel aqui já havia sido livre da prisão, da escravidão, mas eles ainda estavam dentro do território dos egípcios. Eles ainda tinham que sair daquele lugar, e a Bíblia diz que eles começaram a caminhar, e Deus estava diante deles, diz a palavra, lá em Êxodo 13, 21, vai dizer que eles estavam andando, mas Deus ia adiante deles. Deus ia à frente, guiando eles. A Bíblia diz que Deus colocou uma coluna de fogo à noite para clarear. Eles andavam à noite como se fosse dia. Uma coluna de fogo do céu iluminava o caminho deles. De dia, o sol do deserto é muito forte, mas Deus colocava uma nuvem sobre eles, e eles caminhavam sobre a sombra. Mas no momento que eles olham para trás, a palavra diz que eles viram uma poeira se levantando no deserto. Eram os inimigos voltando para tomar tudo que eles possuíam. Era o povo do Egito querendo trazê-los de volta para a escravidão. Eles olham para frente, olham e veem que havia um mar à sua frente. Olhavam para trás e vinha o inimigo feroz. Queridos, muitas vezes isso tem acontecido na sua vida. Deus te tirou de uma prisão, Deus te tirou de uma situação difícil, mas o inimigo quer novamente tirar você do foco. O inimigo quer tirar você da presença de Deus, e por isso ele lança ameaças.
você começa a ver coisas. Você começa a ver coisas que te amedrontam. Você começa a ouvir palavras que te deixam para baixo, palavras negativas. Pessoas que duvidam do seu caráter, da sua vida, que diz que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Quem sabe naquele momento o povo de Israel começa a ouvir essas vozes dizendo: era muito bom para ser verdade. É muito bom para ser verdade. Nós aqui todos cheios de riqueza. Lá vem o povo do Egito tomar tudo de volta. Aleluia. Queridos, o povo de Israel começou a temer. Eles olham para frente e veem o mar vermelho. Olham para trás, eles veem o povo de Faraó vindo, um barulho de carros, de cavalos, gritarias, quem sabe dizendo: nós vamos trazê-los de volta. Nós não vamos ficar sem os nossos escravos. E a Bíblia diz que o povo de Israel teve medo. Não é pecado você ter medo. Mas o problema, queridos, é o que o medo faz na sua vida. Quando você tem medo e desiste de lutar. Quando você tem medo e desiste de buscar a Deus. Quando você começa a ter medo e desiste de congregar. Quando você começa a ouvir a voz do inimigo e você começa a crer no que ele diz como se fosse a verdade. Esse é o problema do medo. Israel, quando eles começaram a ver os seus inimigos chegando e o mar vermelho à sua frente, eles tiveram uma reação que não poderia ser uma reação de vitoriosos. Não poderia ser uma reação de quem confia em Deus. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a criticar Moisés. Começaram a dizer: Moisés, você fez isso com a gente porque você trouxe nós aqui para morrer. Não era melhor termos ficado lá sendo escravos do que morrer nesse deserto? Eles começaram a reclamar de Deus. Diziam: por que nos tiraste de lá só para morrer? Era melhor ser escravo vivo do que um morto livre. Quantas palavras eles falaram contra Deus, dizendo: Deus nos desamparou. Moisés começou a ficar irritado com o que eles falavam, e a Bíblia diz que ele olhou para eles e disseram: fiquem quietos. Aleluia. Moisés olha para eles e diz: fiquem quietos, porque esse inimigo que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Aleluia. Queridos, nós muitas vezes começamos a passar na nossa vida por um filme que parece que nós já assistimos. Começamos a olhar para a nossa vida e acontecem coisas que você pensa que já aconteceu. E você começa a dizer: Deus, de novo não. Deus, eu não resisto mais, eu não consigo mais. Deus, eu não vou vencer desse jeito. Deus, o Senhor vai permitir que eu passe por esse caminho de novo. São as ameaças do inimigo, são os levantes. O inimigo trabalha com você para te colocar medo e dúvida. E muitas vezes, querido, quando nós deixamos a dúvida crescer dentro de nós, é um passo para a nossa derrota. Parece que nós podemos ouvir alguém olhar para Moisés quando Moisés dizia: esse inimigo vocês nunca mais vão ver. Alguém dizia para Moisés: ah, Moisés, é impossível, eles são fortes demais. Mas quando eles diziam que era impossível, Deus falava ao coração de Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. Quem sabe algum deles diziam: Senhor, nós não acreditamos mais. Talvez nessa noite você possa dizer: eu não consigo mais crer. Mas a Bíblia diz: credes nos meus profetas e prosperareis. A palavra de Deus é a verdade para a sua vida. Aleluia.
Queridos, aqui nós estamos vendo o povo de Israel olhando para trás e vendo problemas, e olhando para frente e vendo problemas. Quantas vezes na sua vida tem sido assim? Você não encontra mais saída. Todo lado que você olha, portas estão fechadas. Oh, aleluia. Queridos, mas a palavra de Deus, ela nos dá certeza que Deus nunca nos desampara. Deus nunca vai deixar os seus filhos perecer. Se você já viu alguém perecendo por aí, é porque se afastou da presença de Deus, é porque deixou de ouvir a voz de Deus. Ouvimos a semana passada a palavra de Deus falando conosco: se você aproxima de Deus, Deus aproxima-se de você. Mas quando você se afasta, Ele também se afasta. Se alguém perece, é porque não tem buscado mesmo a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus peleja em nosso favor. Os inimigos podem vir, eles podem se esforçar contra nós, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. E agora aqui vemos o povo de Israel que duvidavam do poder de Deus, mas a palavra do Senhor lá em Êxodo 14, verso 15 diz assim, que Deus falou com Moisés dizendo: porque estão clamando a mim, diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que tem que agir. Diga ao povo de Israel que eles têm que continuar. Aleluia. Às vezes, queridos, nós só clamamos e não agimos em nada. Nós ficamos estáticos, ficamos parados. Mas a palavra de Deus aqui chama a atenção do povo de Israel: porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marchem, e tu levanta a vara, estende a mão sobre o mar, que ele vai se abrir. Aleluia, glória a Deus. O que é que Deus está falando para mim e para você? É para você continuar marchando. Aleluia. É para você continuar marchando. Está difícil a caminhada, mas Deus está dizendo: marche. Está difícil servir a Deus, mas continue servindo a Ele. Está sendo atacado pelo inimigo, mas resista. Não desista da fé. Creia no poder de Deus. Creia na palavra dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glorificado pelo nome do Senhor. O que Deus está nos dizendo, queridos, é que nós temos que continuar caminhando, continuar levando a presença e a palavra de Deus em nossas vidas. Nós muitas vezes queremos desistir por qualquer motivo. Queremos desistir da fé. Olhamos para aquilo, o que Deus tem feito, e parece que não é nada em relação ao que o inimigo está querendo fazer com a gente. Veja como Israel está cego. Israel está olhando para o povo inimigo e vendo que eles vêm para escravizá-los de novo, mas eles olham e pensam que eles são maiores e mais fortes que Deus. E quantas coisas Deus tinha feito com Israel. Tirou eles de lá, deu riquezas para eles, não saíram de lá de mãos vazias, mas em poucos dias haviam esquecido do que Deus tinha feito. Será que você não esqueceu do que Deus já fez em sua vida? Será que você se esqueceu dos livramentos que Deus já te deu? A Bíblia diz que nós temos que enfrentar o inimigo, nós temos que resistir Satanás, e a Bíblia diz que quando você resiste, ele foge.
Ele desiste de lutar contra você quando você resiste. Não é quando você diz assim: vou ficar do jeito que está para ver se o inimigo esquece de mim. Há um ditado lá fora que diz assim: que se o seu inimigo for maior que você, una-se a ele. Mentira do diabo. Se o seu inimigo for maior que você, clame a Deus que ele vai cair por terra. Ele vai morrer, porque Deus é poderoso. Deus é vitória para a sua vida. O inimigo pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Apague da sua mente essa mentira do diabo. O inimigo pode parecer maior, mas maior é Deus na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, os melhores momentos da vida da igreja na terra foram marcados por um momento de oposição, momentos de levante. Eu quero dizer para você: se o inimigo está bonzinho com você, é porque você não está de bem com Deus. Porque quando estamos de bem com Deus, o diabo se levanta mesmo, mas ele cai, ele perde a batalha, porque Deus não dá trégua para ele, não. Oh, aleluia! Deus nessa noite quer colocar uma arma poderosa na sua mão, para você nunca mais olhar para trás, para você nunca mais temer o inimigo, mas saber que Deus está no comando da sua vida. Deus está com poder para te dar vitória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a igreja, no momento de luta, de oposição, o que é que eles fizeram? Eles resistiram, eles persistiram, eles avançaram. Queridos, nós não somos diferentes dos nossos irmãos do passado. Às vezes nós ficamos tristes porque alguém fala mal da gente. Falaram mal de mim. Agora, deixa falar mal de você, porque lá no céu há um que conhece a sua vida. Toda a sua vida está escrita na palma da mão de Deus. Ele sabe quem é você. Glória a Deus. Você não precisa ficar se defendendo aí fora, porque você já tem um advogado no céu. Aleluia. Deixa o inimigo falar. Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai fechar a boca do inimigo. Ele não pode resistir à autoridade e o poder de Deus. Aleluia. Os nossos irmãos do passado, queridos, foram ameaçados. Eles foram zombados, criticados. Mas aqueles que creram na vitória, aqueles que acreditaram no poder de Deus, deixaram seus nomes escritos nesse livro. Se você quiser conhecer a história dos heróis da fé, você vai ver que eles não tiveram uma vida sossegada, mas eles tiveram uma vida pautada pela presença de Deus. Quando você tiver a vida pautada pela presença de Deus, você pode crer que nenhum mal vai te resistir. Deus não está dizendo que o mal não vai vir contra você. Não está dizendo que as pessoas não vão olhar para você e querer criticar você. Vão querer, muitas vezes, denegrir a sua imagem. Mas Deus está dizendo que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue que você vence. É pela presença de Deus que você vence. É Deus quem vai te fortalecer para vencer o inimigo. Eles resistiram. Eles venceram. Nós vemos que Israel, quando ele estava prestes a ser rei de Israel, ele teve uma oposição tremenda. Quem é que se levanta contra Davi? Foi um menininho. A Bíblia diz que o homem maior que tinha lá do lado do inimigo se levantou e começou a ameaçar o povo de Israel. Mas um dia, Davi, vendo aquele homem ameaçando, ele diz assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto você lutar em seu nome, você vai perder. Enquanto você lutar pensando, eu sou capacitado, eu sou bom, você só vai perder.
Mas quando você colocar o nome de Jesus na causa, quando você clamar pelo sangue de Jesus, o inimigo vai saber que tem peso nesse nome. O meu nome não pesa nada, eu não peso nada, mas o nome de Jesus na minha vida tem um peso poderoso para me dar vitória, e na sua vida não é diferente. Leve esse nome, leve essa marca. Na casa do povo de Israel tinha uma marca, havia na ombreira da porta uma marca de sangue. Ali o devorador não pôde entrar, havia o peso do nome de Deus ali. Coloque esse nome na sua vida. Coloque esse nome na sua família, nos seus negócios, em tudo que você for fazer. Coloque o nome de Jesus na frente. Aleluia. Davi clamou por Deus e falou: é em nome de Deus que eu te desafio. E a Bíblia diz que Golias falou para Davi: eu vou te amaldiçoar pelos meus deuses. Satanás é tão pequeno, tão derrotado, que ele precisa de deuses. Ele diz: Davi, eu vou te amaldiçoar pelos meus deuses. Quem perdeu? Golias caiu, porque os deuses não puderam livrar ele, mas o Deus de Davi estava na batalha. Aquela pedra pequena virou uma bomba, derrotou o maior gigante que havia ali, porque não tem gigante que fica de pé diante do nome de Deus. Aleluia. Queridos, o que Deus quer dizer para você é que você deve continuar lutando. Mesmo que você esteja agora caído no chão, mas levante a mão e dizendo: Deus, eu creio. Deus, eu tomo posse da minha vitória. Deus, eu não desisto, eu vou lutar até o fim, porque eu creio na tua palavra. E Deus que te vê vai te levantar do chão. Aleluia. José, a Bíblia diz que José estava sendo preparado para ser governador do Egito. Mas ele não estava sendo preparado numa escola, ele não estava sendo preparado numa universidade, ele estava sendo preparado na luta, na perseguição, na batalha. Mas Deus estava forjando um homem forte, porque para chegar aonde Deus quer colocar você, você precisa ser forte. Glória a Deus. E você só pode ser fortalecido na batalha, na luta diária, porque é Deus quem te fortalece. Glória a Jesus. Ele foi preso, foi caluniado, foi traído pelos colegas de prisão. A Bíblia diz que ele não desistiu, ele persistiu, sofreu desprezo, mas quem venceu? José recebeu o anel de ouro, o segundo do reino da Babilônia, do Egito. Ali naquele lugar ele era a segunda pessoa. Sabe por quê? Porque Deus estava na vida de José. Não foi fácil para ele chegar lá, mas como ele creu, ele recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós não podemos ceder à tentação. Nós temos que vencer como José. Não importa se nos caluniaram, se falaram mal de você, mas Deus te conhece. Se os seus amigos te esqueceram, se a sua família te desprezou, se alguém se levantou contra você, lembra-se que Deus está com você. Aleluia. Deus está com você, isso basta. Daniel estava ali perante os príncipes de uma nação, mas a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar, não se associar. Queridos, muitas vezes é fácil a gente se associar, porque quando você se associa, a oposição se cala. Mas quando a oposição se cala, não quer dizer que você não está sendo frito, não. Muitas vezes o inimigo cala contra você porque já viu que você é um derrotado. Então eu vou unir ao meu inimigo, eu vou fazer igual eles fazem para eles me aceitarem. Eu quero pertencer a essa sociedade, a esse pessoal que faz parte da minha comunidade. Eu quero ser bem aceito ali, então eu vou fazer igual eles. Vai viver igual eles. E vai perder igual eles, porque a Bíblia diz que nós somos separados deste mundo para viver uma vida santa, uma vida em Cristo Jesus, para termos vitória nesse mundo. Ou eu desisto das coisas do mundo para ter a presença de Deus em mim, ou eu me associo a elas, mas eu vou viver sempre sendo escravo.
O povo de Israel achava bom comer cebola, comer carne no Egito, mas continuava sendo escravos. Queridos, quando eles saíram lá do Egito, entraram no deserto, faltava cebola, faltava carne, às vezes faltava até água, mas não faltava Deus, porque quando eles estavam morrendo de sede, Deus botava a rocha, derramava água sobre eles. Deus não vai deixar faltar para você também, não. Deus não vai deixar você morrer no deserto se Ele te comprou com sangue. Aleluia. Deus nunca deixou faltar nada para o povo de Israel no deserto. Nem as roupas se envelheceram, nem os calçados se estragaram. Aleluia. Mas eles estavam firmados em Deus. Quando o povo de Deus recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que a igreja crescia em Jerusalém. Mas aí se levantou uma grande luta, uma grande perseguição. Vieram as lutas, as ameaças contra o povo de Deus, e eles começaram a se esparramar. Qual que era mais fácil para eles? Não era negar o nome de Jesus? Não era dizer para os seus inimigos: não, nós não somos mais de Jesus, nós agora estamos meio aí, nós não somos nem uma coisa nem outra, vamos ficar de bem. Eles iam viver lá. Mas, queridos, há muitas pessoas vivendo uma vida de morte, porque não tem coragem de dizer: eu vou servir a Deus em espírito e em verdade, eu não importo o que vão fazer da minha vida, mas eu vou servir a Deus. E a Bíblia diz que o povo de Deus começou a se esparramar, fugindo da perseguição, mas onde um chegava, onde um plantava a sua casa, ali se nascia uma igreja, ali nascia uma família para anunciar o nome de Deus, e a igreja de Deus cresceu grandemente naquele tempo. Sabe por quê? Porque eles não aceitaram viver na escravidão do mundo. Só podemos crescer, queridos, se nós rompemos essa alienação com o mundo. Só podemos crescer se nós resistirmos pela fé às lutas do dia a dia. Cada pessoa que foi esparramada daquela cidade, lá na frente fundou uma igreja, lá na frente mostrou a presença de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Que você nunca deixe de mostrar que há a presença de Deus dentro da sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Nós precisamos continuar marchando. Nós temos que olhar para Deus e não para o mar. Olhar para Deus e não para o inimigo. Saber que Ele luta por nós. Quem sabe você está vivendo como Israel um momento decisivo da sua vida, um momento da grande virada da sua vida. Nós estamos vivendo o final desse ano, e muita gente está dizendo assim: eu espero que o ano que vem seja diferente, eu espero que o ano que vem Deus me dê aquilo que Ele prometeu. Eu quero perguntar para você: você conhece Deus de verdade? Porque o que você quer e precisa não é nada para Deus. Ele pode te dar hoje. Se Ele quiser, Ele pode te dar agora. O momento decisivo, queridos, é o momento da maior dificuldade para nós. Glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Talvez muitas pessoas ficam até assustadas porque o pastor fala isso. O momento decisivo é o mais difícil. Por quê? Porque você é propriedade de Deus, mas o inimigo tem lutado para tomar você, para viver fazendo de você um instrumento dele, para montar nas suas costas e te explorar, dizendo: você vai me servir até o fim. Então, quando Jesus te resgata, o inimigo vem armado, furioso, para tomar você de volta. É momento de decisão. Mas Jesus está dizendo: eu estou com você. Quando você entra na guerra, Jesus diz: eu estou com você. Aleluia. Não pare. Continue na batalha. Deus nunca te desamparou, nunca vai te desamparar. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui que estão passando um momento difícil das suas vidas. Momento difícil. Mas o que vai ser da sua vida depois desse momento
depende do que você vai decidir diante de Deus nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Coloque-se de pé para nós orarmos. Oh, aleluia. Aleluias. Oh, aleluia. Abra o seu coração. Deixa Deus agir em sua vida. É um momento decisivo nessa noite para você. Não espere chegar no primeiro dia de 2014, não. Tome posse hoje do que Deus tem para a sua vida. Decida-se hoje. Decida-se hoje, confesse ao Senhor, diga para Ele: Pai, eu sei que estou passando por dificuldades. Pai, eu sei que muitos se levantaram contra mim. Pai, eu sei que estão me caluniando, se levantaram contra a minha vida para denegrir, para falar mal de mim, mas eu não vou desistir. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir da minha família. Será que você tem coragem de dizer para Deus essa noite: eu não vou desistir do meu casamento? Satanás está tentando destruir casamentos, destruir famílias, destruir relacionamentos. E nós muitas vezes, queridos, para termos assim um momento de tranquilidade, preferimos dizer assim: deixa acontecer, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, mas Ele também quer que você saiba o que você quer. O que é que você quer em Cristo? Confessa nessa noite: Deus, eu quero que o Senhor dê vitória no meu trabalho. Se você quer vitória, prepare-se para lutar, mas prepare-se também para vencer, porque Deus vai te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Estão perseguindo você no trabalho. Aleluia. O que é que você quer em Deus? Você quer continuar sofrendo a perseguição? Você quer desistir do trabalho? Ou você quer que Deus intervenha? Se você quer que Deus intervenha nessa noite, confesse a Ele. Quando Deus interfere no negócio, quando Deus interfere em algo, é para dar bênção para os seus filhos. Quando Ele desce, é para dar vitória, é para quebrar barreiras, destruir o mal e levantar você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Tem pessoas que não conseguem mais orar nem ler a Bíblia. E você pensa que é cansaço físico. É porque você trabalhou demais. Mentira de Satanás. O que é que você quer? Vencer o cansaço e continuar na presença de Deus? Ou você quer desistir? O que você quer nessa noite, conta para Deus. Oh, aleluia. Satanás tem colocado esse cansaço na sua vida para você não orar, para você não ler a Bíblia, porque quando você não ora e nem lê a Bíblia, o que acontece? Morte espiritual, fraqueza espiritual. Deus quer curar nessa noite. Deus quer curar nessa noite. Deus quer te levantar nessa noite. Aleluia. Quem sabe você está vivendo na sua família uma grande desavença. São lutas para lá e para cá. Você ouve coisas que você não gostaria de ouvir e te entristece. Mas o que você quer fazer? Se você quer que Deus entre nessa batalha com você, então confessa para Ele nessa noite. Deus quer entrar na batalha, queridos. Mas Deus quer saber o que você quer. Aleluia. 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 O que é que você quer de Deus? Israel queria ser livre. O que é que eles faziam? Eles clamavam a Deus ao ponto de Deus ouvir as orações e descer do céu. Será que você tem clamado? Será que você tem buscado? Será que você tem resistido? Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Às vezes nós falamos assim: Deus é difícil demais. Derrama, Senhor. Deus, se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha nem entrado. Derrama, Senhor, do seu poder. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Eu não posso deixar de dizer aqui o que o Espírito Santo manda dizer, porque nessa noite eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos para dizer para você:
Talvez você está achando difícil viver uma vida na presença de Deus, mas Deus está mandando você olhar para trás, ver o que você viveu há muitos anos, e você vai saber o que é que te espera. Se você abandonar a Deus, você vai ver o que você vai ter que se alimentar. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: levante-se, 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 porque eu estou no meio do meu povo para dar livramento, para dar vitória, porque eu continuo sendo Deus na terra. Aleluia! Queridos, uma palavra de Deus para a sua vida: nunca mais deseje voltar para o Egito. O mundo lá fora te espera para matar, te espera para mandar para o inferno, mas Jesus está chamando você para a vida, chamando você para ter uma vida abençoada e um lugar no céu para morar. Nunca mais, o Egito nunca mais. Repita isso na sua vida: nunca mais eu quero voltar para o Egito, nunca mais eu quero viver o que eu já vivi lá fora, porque eu agora encontrei vida em Cristo Jesus. Aleluia. Quem sabe a sua batalha seja uma batalha física, possa ser uma enfermidade, um levante do mal contra a sua vida. Você tem buscado de Deus e não tem alcançado êxito. Continue clamando pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Continue clamando. Talvez alguém tenha incentivado você a nem clamar mais, como aqueles cegos que clamavam dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E alguém dizia: para, não incomoda mais o mestre, ele nem te ouviu, deixa para lá. Mas ele clamou e Deus respondeu. Jesus respondeu eles. Jesus tem resposta para a sua vida nessa noite. Graças a Deus, obrigado, Oh, Senhor. aleluia. Eu Graças quero a que Deus. você coloque a sua mão sobre o coração agora. Graças a Deus, aleluia, papai. Oh, aleluia. Não há barreiras que Deus não possa quebrar. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, aleluia. Nessa noite Ele está aqui para te abençoar e dar vitória. Oh, aleluia.